Eu vou convidar o Márcio para vir aqui, na frente, e ele vai ler Atos 20 e 24, porque Atos 20 e 24 é a expressão de um servo do Senhor que diz: eu estou pronto a servir ao Senhor, e eu entrego a minha vida para isso. Quando Paulo estava conversando com os pastores de Éfeso, ele disse isso. E depois o 28 nós vamos ler para o Márcio, porque é Paulo então falando aos presbíteros. No 24 ele fala de si, no 28 ele fala para os presbíteros. Então o Márcio vai ler o 24 e nós juntos leremos o versículo 28. Bom dia, igreja. Então, Atos 20 e 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amém. Vamos ler juntos agora o versículo 28, e você atente para o que leremos. Leiamos. Atendei por Muito obrigado por tudo que você nos deu. Muito obrigado pela vida do Márcio, Senhor. Que você possa abençoar a vida dele, traga a sua luz na vida dele, Senhor. Que você possa fazer que tudo que ele pregue, Senhor, seja para a sua luz, Senhor. Que você possa fazer que tudo que ele faça possa abençoar a vida de cada um de nós adolescentes, Senhor. Que você possa fazer que tudo fique bem, Senhor, com ele, com o nosso adolescente, Senhor. Que você possa fazer que tudo que venha de você, Senhor, tudo venha a ser bom para nós, Senhor. Tudo que é seu é bom, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos nos preparar agora para um momento que Deus permite à igreja experimentar, que é a pura manifestação do chamado de um pastor. Aliás, a pastoral que eu escrevi é: nasce um pastor. Um pastor não nasce por conta própria, ele nasce através da gestação na alma e no coração dele por meio de Deus. Por isso Paulo diz a Timóteo: reavives o dom que há em ti por meio de Deus em Cristo Jesus. Um pastor não nasce por conta própria, mas ele é reconhecido por meio da imposição das mãos de presbíteros. Um pastor nasce para honrar a Deus por meio da pregação da palavra. Por isso a palavra de Deus também diz em Timóteo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. E um pastor nasce para cuidar do rebanho do Senhor, que ele comprou com o sangue de Jesus, e dá a oportunidade ao pastor de ser um instrumento nas mãos dele. Esse é o momento da consagração de um pastor numa igreja. Já tivemos na história desses últimos 15 anos que eu estou aqui como pastor titular, a oportunidade de consagrar alguns homens ao ministério pastoral que já não estão mais aqui em nosso meio. Deus já os chamou para outros campos, mas hoje vocês terão a oportunidade de, junto conosco, usufruir da graça de Deus na consagração do Márcio Juca. Então eu convido você a mais uma vez ficar em pé e cantar esse cântico que tem o título Consagração, agradecendo ao Senhor que Ele chama, porque Ele prepara e porque Ele consagra. Rei dos reis, consagro tudo o que sou, de
gratos louvores transborda o meu coração. Ao Rei,
Então nós vamos entrar nesse momento agora em que, pela imposição das mãos dos presbíteros, reconhecendo o chamado, o preparo e a indicação de Deus para o ministério pastoral do Márcio Juque, ele vai ser consagrado agora pelo Senhor, através da instrumentalidade dos presbíteros. Ao ministério pastoral. Convidar o Márcio e os pastores a chegarem aqui à frente. Esse momento é um momento lindo para uma igreja. É um momento lindo pela história que essa igreja tem com Márcio Juque. E é um momento muito solene, em que a igreja se submete à direção e à vontade de Deus. Como dito já anteriormente, nenhum pastor nasce como pastor por conta própria. Existe um chamado interno, que é só dele. Depois existe um chamado externo, que é o reconhecimento da igreja, e a igreja reconheceu, porque a convocação do concílio é uma decisão da Assembleia da Igreja, que ela tomou em uma de suas assembleias. E um pastor nasce pela imposição das mãos dos presbíteros, quando esses presbíteros ouvem as convicções teológicas, bíblicas e doutrinárias desse homem, e reconhece pelo testemunho dele o seu chamado. E esse é o chamado conclusivo. Então houve um chamado interno, que Deus trabalhou no coração do Márcio. Houve um chamado externo, a igreja viu na vida do Márcio o chamado do Senhor ao ministério, e isso é inegável. E agora nós vamos impor as mãos como os presbíteros, consagrando o Márcio ao ministério pastoral. Vou pedir que o Márcio se ajoelhe, os demais presbíteros imponham as mãos sobre o Márcio, nós vamos orar. Querido Pai Celestial, que grande privilégio tem o Márcio neste momento, de ser consagrado ao ministério pastoral pelo Senhor, por intermédio, Senhor, de instrumentos humanos, instrumentos vivos nas mãos do Redentor, que são esses pastores aqui agora. Rogamos, ó Deus, que o Senhor continue usando o Márcio, com o teu poder, com a tua graça, com a tua sabedoria, com o entendimento que vem por meio da tua palavra. Agora, Senhor, pastoreando o rebanho que é do Senhor, que foi comprado pelo sangue de Jesus, e que ele seja uma grande bênção nas tuas mãos. Amém. Rogamos a Deus que cada dia o Márcio, Senhor, ouça a tua voz, atendendo o rebanho, Senhor, pelo qual o Senhor agora o constitui bispo. Aquele que olha para o rebanho, Senhor, para cuidar do rebanho. O Senhor o constitui agora como pastor. Aquele, Senhor, que alimenta e orienta o rebanho. E o Senhor o constitui agora como presbítero. Aquele, Senhor, que através do seu testemunho é reconhecido pela sua maturidade teológica, bíblica, ética e espiritual. Rogamos, ó Deus, tua bênção sobre a vida deste pastor, e pela autoridade que o Senhor nos dá, de pastores já consagrados a ti, nós agora, Senhor, munidos pelo teu poder,
munidos pela tua graça e munidos pela tua autoridade, porque o Senhor é quem o chamou, o Senhor é quem o preparou, o Senhor é quem o está consagrando. Nós agora reconhecemos, Senhor, a consagração ao ministério pastoral do Márcio Juque. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá, que o Senhor dá a esta igreja, que o Senhor dá ao Márcio, a Aline, a Laurinha e o Gabriel, por essa consagração pastoral. Rogamos, ó Deus, mais uma vez, que a graça do Senhor, o teu amor imenso e a orientação do teu Espírito esteja sobre a vida deste pastor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Pastor Márcio, agora pastor Márcio. Bom, como eu sou, depois do pastor Darcy, eu sou o pastor mais velho da equipe aqui de Vila Mariana, que fique bem claro, depois do pastor Darcy, eu quero passar as suas mãos, em nome da Igreja Batista de Vila Mariana, em nome da nossa equipe pastoral, este livro que você tem estudado ao longo da sua vida, que transformou sua vida, que tem transformado a vida de muita gente ao redor do mundo. Eu passo as suas mãos, a Bíblia Sagrada, pesada, né? Pesos pesados. E quero deixar para você uma palavra que Paulo deixou para Timóteo, um jovem pastor. Paulo disse assim: cuida de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso, salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Que Deus o abençoe sempre na sua vida e no exercício do ministério pastoral. Eu quero chamar a Aline e as crianças a virem aqui à frente agora. O pastor Bruno vai orar por essa família pastoral. Olhando para a Laurinha e para o Gabriel, eu lembrei quando eu tomei posse há 15 anos e meio atrás. Aqui o Daniel era quase desse tamanho. E aí, Gabriel, vem cá com o papai, vem cá, o papai está aqui, rapaz. É duro ser filho de pastor, mas essa igreja ama os filhos de pastores, fica tranquilo. Pastor Bruno. Vamos orar pela família pastoral. O pastor Darley falou que ele é o mais velho da equipe, né, depois do pastor Darcy. E eu estou reduzindo a média da idade para menos de 100 anos aqui, né? Então tem essa... E nós, como Ministério Pastoral, amamos muito essa família e queremos orar por você, Márcio, Aline, Laura e Gabriel. Vamos orar, irmãos. Senhor, tem sido um momento muito gostoso, muito precioso para nós como igreja, participarmos da consagração do Márcio Juque e de ver essa linda família aos teus pés e se colocando à disposição a teu serviço. Sabemos, Pai, que um pastor não se faz sozinho e que a família é absurdamente importante, Senhor. E eu peço então que o Senhor sustente a Aline, o coração da tua filha, nessa dura missão de ser auxiliadora, de ser esposa de pastor. Ajuda, Senhor, a Aline a sempre ter o coração em Ti, a sempre ter o colo constante para o seu marido e sempre ser usada por Ti com sabedoria, com graça, na vida do Márcio e no ministério também. E ajuda, Senhor, por favor, Laurinha e Gabriel, à medida que eles crescem, que eles vão ganhando a dimensão, inclusive, do que é o ministério, do que é a caminhada contigo. Peço que Laura e Gabriel Te amem sempre o ministério, amem sempre a Tua igreja, para muito além de porque serão filhos de pastores, mas porque são ovelhas Tuas, que crescem no Teu rebanho e que amam o Senhor Jesus. Eu Te peço isso, Pai. Faz dessa família, Senhor, sempre um modelo na Tua presença, não por mérito deles, mas por graça Tua, que seja um modelo para onde passarem, um modelo de casamento, um modelo de paternidade e maternidade. Ajuda o Senhor
a entender sempre as próprias limitações, a se colocarem humildemente na Tua presença. E eu te peço, Senhor, por favor, que o Senhor proteja esse lar, sempre, Senhor, todos os dias, para que as preocupações do Márcio sejam em direção à preocupação dos outros, para que o lar dele sempre seja protegido e tranquilo, e que ele consiga se dedicar a cuidar das pessoas ao redor, Senhor, por favor. Muito obrigado por ser o nosso Deus e por nos amar tanto. É em nome de Jesus que nós oramos assim. Amém, Senhor. Deus abençoe, viu, Aline? Estamos orando muito por vocês. Um beijo, Laurinha. Beijo, Gabriel, meu amigo. Podem se assentar. Os pastores querem cumprimentar o Márcio, por favor, façam isso. Enquanto eu dou uma palavra a vocês, igreja. Vocês estão vendo a seriedade que a Convenção Batista Brasileira leva o pastorado. E não é simples e fácil chegar nesse momento. Muita coisa é envolvida. Não é fácil passar num concílio. Muito estudo é feito, muita luta, meses estudando, se aprimorando na teologia, tendo que lidar com possíveis perguntas que os membros dos concílios farão. Tivemos vários momentos de conversa. É lidar com o chamado do ministério pastoral, quais são os medos que envolvem isso, os anseios. E vocês viram a seriedade da entrada de um pastor na ordem dos pastores e também da consagração ao ministério pastoral. Então eu quero fazer um pedido como pastor a vocês. Eu sei que a intimidade existe, a comunhão também, isso é muito bom. Mas seria muito bom que daqui para frente, por tudo que ele passou e por tudo que os pastores passam, nós nos acostumássemos a nos referir ao Márcio Juque como pastor Márcio, ao Bruno Rogeri como pastor Bruno, ao Adarley Martins como pastor Adarley, ao pastor Eduardo como pastor Eduardo, já é, né, conhecido como pastor. Então isso é muito importante, porque vocês estão vendo a seriedade desse título, que não é só um título, é uma consagração de uma vida ao ministério na igreja. Conto com vocês, não estou dizendo isso porque falta respeito a esses homens, de forma alguma. Não estou dizendo isso porque vocês não são respeitosos na comunicação com eles, de forma alguma, pelo contrário, essa igreja é uma preciosidade, certo, ministro? Aliás, ministro Diego, certo? Pelo que você viu e viveu e me contou. O ministro teve umas experiências interessantes aí. Então, igreja, vocês estão vendo a seriedade que é nascer um pastor. Então, vamos lembrar que o Márcio Juque continua íntimo meu, mas agora ele é o pastor Márcio. Ele é reconhecido pela igreja e pelos presbíteros como um pastor consagrado ao ministério pastoral. Então agora você pode bater uma salva de palmas por tudo que ele já viveu e passou. Deus te abençoe. Podemos nos assentar. Pra ti quero viver.
Beijo. Parabéns, Márcio, pela sua conquista. Que Deus esteja abençoando muito você e sua família. Parabéns, Márcio. Deus te abençoe. E aí, Márcio, queria te parabenizar por essa tua nova conquista, agradecer por todo esse ministério. Que Deus continue abençoando você e sua família nessa nova caminhada. Márcio, eu gostaria de te agradecer por absolutamente tudo que você tem feito por nós, tudo que você tem feito pelo Controtim, e para dizer que você e sua família são bênçãos na nossa vida. Um beijo. Parabéns, Márcio, que Deus te abençoe, abençoe esse dia maravilhoso, abençoe sua família. Eu espero que você continue sendo assim, uma pessoa tão maravilhosa, e esse dia é para você, você merece. E aí, Márcio, queria dizer aí os parabéns pela sua conquista aí, pelo pastor, pelo abençoe muito sua família, seus filhos. Muito obrigado por ser o líder que você é. E isso. Márcio, para mim, você é sinônimo de alegria, dedicação, empolgação, amor e serviço. Agora, pastor Márcio. Márcio, passando aqui para agradecer por todos os conselhos, pela amizade, pelo cuidado que você tem com a gente no Controtim. Que Deus te abençoe nessa nova fase da sua vida. Abençoe a Aline, o Biel e a Elohim. Pai Marcelo, você sempre foi um ótimo líder, um ótimo conhecedor para todos os adolescentes e jovens. Deus te abençoe muito nessa sua nova jornada. Desde quando eu cheguei na igreja, ele sempre foi meio que um apoio para mim. Quando eu cheguei, eu não tinha meio que ninguém assim para começar a falar. Aí depois, foi me turmando e tal, me colocando em várias equipes assim para ajudar. Tá? O Márcio Juca é o líder dos adolescentes muito animado, sempre nos ajuda na nossa caminhada cristã, sempre nos dando dicas e tudo. Eu acredito que Deus tem usado a vida dele para nos ajudar. Deus abençoe. Oi, Márcio, tudo bem? Estou aqui para te agradecer por ter me ajudado na minha caminhada cristã. Acredito que Deus tem usado você e sua família para me ajudar a andar nos caminhos corretos. Deus abençoe. Oi, Márcio! Oi, Márcio. Cara, parabéns pela sua vida, viu? Deus te abençoe muito. Tu és um grande líder pra gente, uma inspiração. E estamos muito felizes por você nesse dia, tá bom? Sim, que Deus te abençoe. Essa nova seja bênção. Oi, Márcio, parabéns pela sua nova fase, que Deus continue te usando muito para alcançar muitas pessoas. Oi, Márcio, parabéns. Que Deus continue te usando e te abençoando muito nessa nova fase. Oi, Márcio, tudo bem? Estou passando aqui para te dar muita felicidade na sua nova etapa. Que Deus abençoe muito você e sua família. Um beijo. Oi, Márcio, a gente queria te agradecer por ter se dedicado tanto tempo no Controtim e também te parabenizar pela sua ordenação no Ministério Pastoral. E que Deus te abençoe. Parabéns, pastor Márcio. Que Deus continue te abençoando muito ainda nessa sua trajetória e que você leve várias pessoas ainda a Cristo. Tudo isso só é possível porque um dia o Márcio entendeu, tocado pelo Espírito Santo de Deus, que deveria entregar a sua vida a Jesus. Um dia eu entendi que Jesus morreu no meu lugar porque eu era pecador. E o cálice, ele nos lembra do sangue derramado na cruz, pelo meu e pelo seu pecado. E eu gostaria de ler um texto, 1 Coríntios 11, 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Pastor Paulo, que Deus use grandemente, privilégio ter você aqui no nosso púlpito, viu? Pastor Paulo era para ter pregado numa conferência missionária nossa aqui, só que bem dias antes da conferência missionária deu o lockdown, e nós não pudemos mais nos reunir como igreja. Você tinha até vindo aqui para São Paulo. Ele estava aqui alguns dias antes, visitando a filha querida, o genro, né? Amado, que agora se torna pastor,
e deu lockdown e o pastor Paulo não pôde pregar. Então é um privilégio tê-lo aqui. Querido Pai Celestial, usa o teu servo para a edificação da tua igreja. E abençoa a sua vida, sua família e seu ministério lá em Cariacica. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, queridos. Que bom poder estar aqui com vocês. Que bom poder, nesta manhã, pregar a palavra de Deus nesse dia tão festivo, tão bonito, né, que nós estamos experimentando. Quero agradecer ao pastor Darcy, o privilégio, pastor Darcy, de poder estar pregando a vocês, que me dão esta oportunidade de transmitir a palavra de Deus. E a minha gratidão à igreja aqui de Vila Mariana, porque recebeu a minha filha alguns anos atrás, né? E ela seguiu servindo a Jesus aqui nesse lugar. Minha filha, ela saiu de casa, aí, em torno de 2010, né? Aí, depois disso, ela veio para cá, e vocês a receberam com tanto carinho. Muito obrigado, igreja. Não tive esse privilégio de agradecer a vocês, mas aproveito esse dia para agradecer. Tá bom? Muito obrigado mesmo, porque vocês foram bênção na vida da minha filha, e ela seguiu servindo a Jesus, né, neste lugar, né, pastor Darcy, desde que ela chegou, né, e aqui ela está com vocês, e a minha gratidão. Depois vocês receberam o Márcio, né, e Márcio tem sido bênção aqui neste lugar. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a gente. Queridos, muitos pastores mesmo, e a gente ouve esses pastores falando isto, muitos pastores, eles desejam, e dentro dos desejos deles, que seus filhos, né, ou genros, sejam pastores. E alguns chegam até a orar a Deus, para que Deus chame os seus filhos, né, para serem pastores. Esse, sinceramente, não foi nunca um sonho, uma vontade que eu tive na minha vida. Eu respeito o que os outros pastores sentem, respeito os seus sonhos, as suas vontades nesse sentido, mas não. Eu sempre coloquei no meu coração que filho, filha, deve seguir aquilo que Deus tem para eles, porque eles são sacerdotes, e como sacerdotes eles têm livre acesso a Deus, então o que Deus quisesse para a vida deles, sempre eu sempre pensei dessa maneira. Mas Deus deu a mim esse privilégio, né? Eu comecei na minha família a ser o primeiro pastor na família. Hoje, na minha família, nós temos mais 2 pastores, 2 sobrinhos, e agora eu tenho o privilégio de ter Márcio como meu genro, como pastor. Isso, queridos, não foi porque pastor seja ruim. Não, pastor é a coisa melhor da vida, ser pastor. Ser pastor, para mim, foi algo fantástico, mudou toda a minha história. Eu poderia ter uma história horrível, e Deus me fez pastor. Ser pastor é muito bom. E é tão interessante que Moisés, quando Josué chega para ele e diz assim, Moisés, tem 2 lá que estão profetizando com tanto ciúme de Moisés. Aí Moisés diz, Josué, quem dera que todos profetizassem, quem dera que todos fossem pastores. Mas não é assim, né? Precisa de pastor e precisa de igreja. E quando o Márcio decidiu me convidar, né, para este momento, eu senti muita alegria, Márcio, e muita responsabilidade também, porque falar, né, em um concílio de pastores é uma grande responsabilidade. E eu pensei, Senhor, o que eu falo? E Deus colocou no meu coração
falar a vocês a respeito de um texto da Palavra de Deus que fala aos jovens pastores e à igreja que o recebe. E é sobre isso que eu quero pensar alguns minutos com vocês. Eu quero pensar sobre o tema orientações a um jovem pastor e à igreja que o recebe. Abra a Bíblia de vocês em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. E olha o que diz a palavra 4, versículo 11 e 12. Olha o que a palavra de Deus nos diz nesta manhã. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Diz assim: ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Queridos, Paulo, no texto que acabamos de ler, ele estava dando várias diretrizes a Timóteo. Ele fala várias coisas. Se vocês virem o contexto, vão observar, tem tantas orientações boas a Timóteo. E quando ele chega nesse momento, ele diz para Timóteo: olha, ordena essas coisas que eu disse para você, ordena essas coisas. E diz para ele: ensina essas coisas. E logo depois ele dá a Timóteo esse conselho: ninguém despreze a tua mocidade. Depois ele diz: pelo contrário, aí ele começa a dar orientações, que eu chamo de orientações a um jovem pastor, mas pode ser a um pastor de 40, quase 43 anos de ministério, que é o meu caso, ao pastor Darcy, a todos os pastores que estão aqui nesse púlpito. E ele, no texto sagrado, vai dizer ao jovem pastor Timóteo que ele devia ser padrão dos fiéis. A ideia de padrão aqui é a ideia de modelo. Ele devia ser um referencial. Ele devia ser um retrato que outros pudessem seguir. Então ele diz: olha, Timóteo, seja um padrão, seja um referencial. E aí ele começa a dizer algumas áreas que ele devia ser padrão. E a primeira coisa que ele diz: padrão dos fiéis na palavra. Queridos, aqui na palavra não significa na palavra de Deus. É verdade que em outros momentos ele vai dizer para que Timóteo seja alguém que conheça a palavra de Deus. Mas ele está falando na fala mesmo, na comunicação. O pastor precisa, o jovem pastor e todos os pastores, serem padrão na sua palavra. Precisa ser padrão tanto na forma como o pastor fala, como também no conteúdo da sua fala. O pastor, ele precisa ser padrão na forma, jamais gritando com suas ovelhas, jamais menosprezando com palavras as suas ovelhas, jamais no momento de irritação, e isso pode ser, qualquer pastor se irrita, ele perder o seu desatino e começar a dizer palavras que não deviam ser ditas. Mas ele precisa ser padrão na palavra em termos do conteúdo da palavra. O conteúdo da palavra é muito importante. Um pastor jamais pode ser alguém que com a sua palavra denigra outras pessoas. Um pastor, ele não deve jamais com a sua palavra menosprezar. É inadmissível que um pastor o faça. Jamais xingar, falar uma palavra de baixo calão. Jamais contar uma piada indecente, de duplo sentido, em que as pessoas fiquem, que coisa. O pastor, no conteúdo da fala, ele precisa
tomar cuidado com o conteúdo da fala. Paulo diz que todos nós, vocês e eu, todos nós, devemos ter palavras que edifiquem e não palavras que sejam palavras podres. A palavra lá no texto que ele usa é palavra podre, um pastor. Não, o conteúdo da sua palavra. Além disso, o pastor tem que ter uma palavra em que as pessoas confiem. O pastor jamais pode fazer uma promessa que ele não possa cumprir. E se um dia eu fizer, ele deve dizer: me perdoe, eu falei e não cumpri. O pastor tem que ser padrão dos fiéis na palavra. Mas Paulo diz, um jovem pastor, Timóteo, ele devia também ser padrão dos fiéis no procedimento. Interessante, ele une duas coisas que está na convivência do pastor. O pastor fala e o pastor procede. E ele diz a Timóteo: seja padrão no procedimento. Um pastor deve ser o mais parecido possível de Jesus no seu procedimento. O pastor sempre deve proceder de forma honesta. O pastor nunca pode ser uma pessoa desonesta em suas finanças. O pastor não pode ser desonesto nos tratos que ele faz. O pastor tem que ser padrão de procedimento em termos de honestidade. Um pastor jamais pode e deve enganar alguém. Eu me recordo, queridos, quando pastor, jovem, eu podia entrar num banco, fazer minha conta, e as pessoas abriam as portas para o pastor, porque viam no homem pastor naquele tempo alguém honesto. É verdade que hoje é tão triste. Eu vi há pouco tempo alguém dizer que não confiava em 3 tipos de pessoas. E ele disse: entre as 3, pastor. Eu fiquei triste demais quando eu vi aquilo. Porque um pastor, ele deve ser padrão em seu procedimento. Por isso o pastor no seu procedimento tem que ser sóbrio. Por isso Paulo disse: os pastores não podem ser dados ao vinho, à bebida. Nenhum crente devia ser dado, não é verdade, né? Mas, porque o pastor não pode perder sua sobriedade? Como o pastor pode perder o seu controle sobre suas emoções? Não pode, não deve. Ele deve ser padrão, ele deve ser alguém que seja padrão no seu procedimento. Deve proceder sempre com respeito às pessoas. Márcio deve respeitar as pessoas, os adolescentes, os mais velhos, respeitar as pessoas. As pessoas precisam ser sempre tratadas com respeito, com respeito. À medida que eu fui ficando mais velho, né, eu fui crescendo nisso. E como é bom respeitar as pessoas, respeitar as crianças, né? Eu vejo como as crianças gostam de mim, porque eu as respeito. Respeitar todas as pessoas, proceder dessa forma, ser padrão, ser alguém que possa ser referencial, ser paradigma, ser alguém que possa ser seguido na mesma forma de falar. E ser como Paulo. Como é difícil, né, pastores, dizer: sejam meus imitadores, como eu sou de Jesus. Ser padrão no procedimento. Aí Paulo vai para a terceira virtude do texto. Então ele vai colocar aí, e é possível que ele tenha colocado no meio, porque as 5 virtudes dependem dessa. Amor. Pastor precisa ser padrão. O amor, o jovem pastor que nós temos hoje, de poucos minutos de pastor, deve ser padrão no amor. Deve amar a Deus sobre todas as coisas, né? Deus deve ser o amor maior, como disse Jesus Cristo. Deve amar a si mesmo, Márcio. Não demais, amar a si mesmo.
porque o amor a si, vai ser o padrão do amor ao próximo. Deve amar a esposa, minha filha, como Jesus amou a igreja, como seu próprio corpo. Mas não é só ele não, viu, maridos? Todos vocês, viu, maridos? Todos vocês. Amar como Jesus amou a igreja. Que desafio, não é? O pastor deve ser padrão de amor. Amar os filhos. Como eu vejo o Márcio amando filhos. Que bom, que coisa boa. Amar os irmãos da igreja. Amar as pessoas que não conhecem a Jesus. Amar a todos. O pastor precisa ser padrão de amor. Para isso, precisa ser cheio do Espírito Santo, porque somente assim nós podemos amar. Amar assim, só cheio do Espírito Santo, não dá, se não for cheio do Espírito Santo. Por isso, devemos nós, os pastores, nos enchermos do Espírito Santo. Jamais fingir amor, Márcio, jamais fingir amor. Como Paulo diz aos crentes lá de Roma, o amor seja não fingido, porque pode ser fingido. Mas o amor deve ser assim, padrão de amor. Ah, como é bom a gente poder ser isso, padrão de amor. E quando faltar mais, e às vezes falta aquela emoção gostosa do amor, proceder com amor. Ser sempre alguém que se dá. Ser sempre alguém que, mesmo não amando, é carinhoso, é bondoso. Age sempre com respeito para com as pessoas. Ser padrão no amor. Mas aí Paulo diz que o jovem pastor, ele diz a Timóteo, Timóteo, também seja padrão na fé. Pastor precisa ser padrão na fé. E eu quero chamar a sua atenção para dois aspectos, e é provável que Paulo pensasse nos dois. Primeiro, a fé objetiva. Márcio precisa ser padrão na fé objetiva, isto é, na questão da fé doutrinária. Muito importante. Jovem pastor não pode ser alguém, Márcio, que seja levado por ventos de doutrina, qualquer coisa que aparece aí, qualquer loucura que aparece, especialmente, pastor Darcy dos Estados Unidos, aparece uma loucura e o pastor vai atrás. Pastor não pode, precisa ser padrão na fé doutrinária, conhecer as Escrituras, praticar as Escrituras, vivenciar as Escrituras, viver as Escrituras, falar das Escrituras, ensinar as Escrituras. Pastor precisa, mas precisa também na fé subjetiva. Pastor é alguém que deve confiar em Deus. Talvez vocês achem graça, pastor. Mas precisa confiar em Deus. E precisa ser padrão dessa confiança. Uma confiança que não se esgote quando os outros perderam a confiança. Precisamos ser como Josué e Caleb. Quando 10 estão dizendo que não vale a pena crer, os dois mantêm. O pastor precisa ser assim. Alguém que mantém a fé, quando todo mundo está perdendo a fé, ele está ali. Deve ser como Davi, quando chega em Ziclag, encontra terra arrasada e todo mundo chorando e querendo até prejudicá-lo. E ele se esforça em Deus, ele confia em Deus. Pastor precisa ser padrão na fé. Precisa ser padrão na fé. E não é fácil. Quando tanta gente perde a sua fé, não é fácil. Não é fácil. Quando tantas coisas acontecem difíceis que a gente não compreende, porque a gente não vai compreender tudo. Mas a gente precisa manter a fé. O pastor precisa crer que Deus vai cuidar dele. Vai cuidar e ele cuida. Tem 43 anos, Márcio, que eu sou pastor e Deus sempre cuidou de mim. Vai cuidar de você. Deus cuida de nós, os pastores. Deus cuida. E eu digo a vocês, Deus tem um carinho especial por nós, os pastores. Podem ter certeza, Ele tem um carinho especial. Ele cuida muito bem da gente, né? Faz coisas que a gente fica assim admirado.
Tem vezes que eu fico impressionado, eu não fiz nada e as pessoas dizem, você fez muito. Eu fico rindo. Por dentro, eu fico rindo, depois chego para a Thelma e falo, Thelma, disseram que eu fiz isso e eu não fiz nada. Foi Deus quem fez e eu nem vi. Porque é Deus que cuida, é Deus que abençoa, é Deus que nos ajuda a gente seguir adiante. Aí ele termina a série de palavras, de virtudes no texto, falando ao jovem pastor Timóteo, Timóteo, seja padrão dos fiéis na pureza. Pureza porque Timóteo era novo, todos sabem. Pureza porque Timóteo estava num ambiente de muita impureza. E aqui a palavra diz respeito à sexualidade. O pastor precisa ser alguém que seja um padrão na pureza. Saber tratar bem, macho, com muita pureza, os seus adolescentes que você trabalha com eles. Ser puro no trato com as irmãs, sejam elas de que idade forem. Ser puro, ser puro. Pastor precisa ser alguém que tenha pureza. Queridos, a gente tem vivido um tempo tão difícil. Na ordem dos pastores, aonde eu sou o pastor, no Espírito Santo, quantas vezes a gente tem que ir para a ordem, aquela reunião, e a reunião é tão triste quando a gente vê pastor tal se equivocou na área sexual, pastor tal, a gente bota a mão na cabeça e fala, meu Deus, tem uma oração que eu faço cada manhã da minha vida e eu peço a Deus, Senhor, ajude os pastores a não caírem nessa área que tem destruído tantas vidas. E ajude aqueles que caíram a se levantar, porque é muito difícil se levantar nessa área depois que cai. Muito difícil. Pastor precisa ser padrão, ser exemplo nesse aspecto. Pastor deve tomar todo cuidado com isso. Mas como eu disse, esta mensagem não é só para o Márcio e nós, os pastores, porque hoje eu estou pegando no pé de nós mesmos, né, pastor Darcy? Essa é a verdade. Mas ele precisa também, queridos, o texto sagrado também mostra que um pastor, que a igreja que recebe um jovem pastor, não deve desprezá-lo. A bem da verdade, meus queridos, é que o texto sagrado, vocês sabem, o texto sagrado está aí, ela é orientação para Timóteo. E se vocês observarem o texto, ele diz, Timóteo, que ninguém despreze a sua mocidade, aí depois ele diz, pelo contrário, tá certo? É Timóteo fazendo todo esse contrário para não ser desprezado. Mas, queridos, ao dizer isso, fica sem dúvida nenhuma a ideia de que um jovem pastor pode ser desprezado. E a igreja que recebe o Márcio como pastor, ou qualquer jovem pastor, o Bruno, que também é um jovem pastor, né, Bruno? Que a igreja não o despreze. Não despreze por causa da falta de experiência. Queridos, não tem condição de alguém ter experiência hoje. Márcio não vai ter? Como é que ele vai ter? Ele é hoje, não tem. Então, ninguém o despreze por isso. É uma tendência natural. Eu, por exemplo, já entrei, pastor Darcy, num consultório médico. Até falei com a minha filha uma vez. Entrei assim, e, meu Deus, uma menina de 25, 26 anos ia cuidar de mim. Eu olhei e falei, meu Deus. A minha tendência natural, mas logo depois eu lembrei até da minha filha. Eu falei, não, eu tenho que ouvi-la com muita atenção, respeitá-la, porque ela estudou e ela se preparou. Queridos, é nossa tendência natural, né? Timóteo, segundo alguns estudiosos, ele tinha em torno de 35, podia chegar até 40, mas o jovem era considerado até 40 anos nesse tempo. Então, Timóteo não tinha muita experiência. Então, Paulo diz, Timóteo, ninguém despreze. Ele está falando para Timóteo, mas fica aqui essa possibilidade, e a igreja que recebe os jovens pastores
não devem desprezá-lo. E eu sei que essa igreja não o fará, e não tem feito. Eu sei que as igrejas de Jesus que eu fui pastor aos 23 anos. Márcio, né, mais velho um pouquinho, mas eu fui pastor aos 23 anos. E eu digo a vocês com toda sinceridade, nunca eu me senti desprezado nas igrejas que eu fui pastor. Fui pastor em Garça, aqui em São Paulo. Depois, ainda jovem, pastoreei em Goiás. E nunca, o jovem pastor, ele não deve nunca ser menosprezado. Ele vai aconselhar, vai orientar. E eu me lembro até hoje, quando eu aconselhei uns casais, eu era solteiro, aconselhando para casamento. Já imaginou? Solteiro aconselhar alguém que vai casar? Aí eu não aconselhava baseado em experiência. Eu aconselhava baseado na palavra de Deus, né? Então, devia ser, não pela experiência, mas pela palavra de Deus. E Márcio vai fazer uso da palavra de Deus, e não da experiência simplesmente dele. Ninguém despreze, diz ele, mas para isso, claro, Márcio precisará ser padrão dos fiéis. Quando, queridos, nós lemos isso aqui, eu como pastor, quando eu leio isso aqui, e quando leio outros textos que falam como deve ser o pastor, eu fico pensando, quem é idôneo para isso, né? Quem é idôneo para isso? Quem é idôneo para isso? Mas, querido, Deus nos chama e Deus nos capacita, Deus nos deu o seu Espírito Santo para que a gente consiga isso. Então, é por isso que a gente realmente pode. E que privilégio a gente tem, né, de ser pastor. E que responsabilidade a gente tem de ser pastor. Quero dizer, Márcio, que é uma responsabilidade muito grande. Mas Deus cuida da gente. E Deus abençoa a gente. Que você, Márcio, possa cultivar na sua vida cada uma dessas virtudes. Sua palavra, seu procedimento, seu amor, sua fé, sua pureza. E vocês, Igreja Batista, aqui nesse lugar, que vocês possam sempre tratar os jovens pastores de vocês com muito respeito. Eles não têm experiência, mas eles têm Deus ao lado deles, a palavra de Deus com eles. Adolescentes, sigam respeitando Márcio, tá bom? Ele é meninão, mas ele é de Jesus, ele é um servo de Deus, ele é bênção de Deus. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe o pastor Darcy, Deus abençoe a equipe pastoral, Deus nos abençoe, que nós possamos ser pastores segundo o coração de Deus. E que vocês, igreja, sejam igreja segundo o coração de Deus. Amém. Eu vou convidar a equipe do Control Team para fazer o que deve fazer agora. Então, a equipe do Control Team, do Márcio, vocês podem entrar lá no gabinete, né, que tem algo que vocês vão pegar. E eu vou convidar, nós vamos chamar todos os adolescentes aqui para frente, Márcio. Vou convidar todos os participantes do Control Team a virem aqui à frente. Não é assim como Vila Feliz vem, agora vocês vão vir, mas não são mais Vila Feliz, né? Até outro dia eram, mas cresceram, viraram esses adolescentes fortes, não é? Essa turma que vem aqui, ora no dízimo, ora depois na hora do louvor, trabalha para missões. Muitos de nós têm comprado, não é? As geleias, tantas coisas que eles vendem para missões, estão preparando uma viagem, um projeto missionário lá para o Vale da Ribeira. Essa meninada aqui é fera, gente, é gente de Deus mesmo, que arregaça a manga, faz acontecer. Meu Bairro Melhor, evangelismo através do Ministério Control Team. Então, marca bem a carinha de cada um deles aqui, as meninas muito lindas, os rapazes muito simpáticos sempre, não é? Marque o rostinho deles, orem por essa turma, porque a gente sabe, ser adolescente é uma bênção, é uma barra também, porque eles sofrem pressão na escola,
não é? Sofrem pressão de um monte de coisa. Aliás, eu estou preparando uma série de mensagens para vocês ouvirem, para se posicionarem na escola, que se chama Origem. Nós vamos estudar o livro de Gênesis aqui e responder algumas questões que o pessoal pergunta lá na escola. Mas ore por eles, não é? Essa questão agora de bullying, que antes era chamado de panelinha, não é? Eu sofri muito, já perceberam que eu sou meio tortinho, né? Sofri muito, eu tinha apelido de Mr. Og, vocês nem sabem o que é isso, mas um desenho que tinha na nossa época, né? Que o camarada tirava a casinha e ficava todo apavorado. Você não lembra disso não, né, Renato? O pastor Adarley lembra. Então a gente sofre muito disso. Que está trabalhando? Chama. Por favor, Ministério Diaconal. Eu fiquei sabendo que tem Control Teams trabalhando no Vila Feliz. Eu não sei se eles conseguem vir, tem que ver com a Raquel, tá bom? Mas se puderem vir aqui rapidinho e depois eles retornam, eu agradeço. Estou aqui aguardando eles chegarem. Então, gente, orem por esses adolescentes nossos que são gente de Deus, bênção para a Igreja Batista de Vila Mariana. E nós vamos continuar investindo muito nesse ministério também, pedindo que Deus abençoe. Eles têm uma sala, se um dia você se encorajar e quiser chegar na sala deles, estiver bem preparado, você vai andar assim uns 4 lances de escada lá em cima da torre, e você chega lá. O Márcio tem um balão de oxigênio lá, para quem precisar na hora que chegar lá. Eu subo lá uma vez por ano, oro com eles e desço e não subo mais. Aquilo lá é para pastor Márcio Juque e Control Team. Mas é linda a sala deles, muito bem arrumadinha, porque a gente quer investir na vida dessa turma de Deus aqui, dessa turma preciosa, não é? Mais um aviso importante para vocês, é muito importante que vocês lembrem que domingo que vem é dia dos pais. Então, se você puder convidar pais para estarem aqui de manhã, nós vamos ter uma mensagem preparada para os pais. A palavra de Deus vai falar para os pais. Então, convide os pais para estarem aqui conosco, para estarem junto de nós aqui, para que possamos honrar a Deus, honrando a vida dos pais da Igreja Batista de Vila Mariana. Pode vir, estou aguardando vocês aqui. Vem rapidinho, por favor, Júlia aí. Estou vendo a Júlia e Bruna. Venham, vamos entregando aí o presente. O Control Team tem um presente para os adolescentes do Control Team. O que eles estão recebendo? Eu sei que a igreja é curiosa, quer saber o que está recebendo. Eu tenho lá. Obrigado. Eles estão recebendo um diário de devocional, conhecido como Diário de Hora Silenciosa. É espetacular porque nós fazemos parte de um ministério da Palavra da Vida, conhecido como MIL. Pode vir, venham, estou aguardando vocês, pode vir. Então eles estão recebendo um diário de hora devocional, eles vão fazer devocional todos os dias, eles são acompanhados. Esse diário devocional é espetacular. Então eles estão recebendo o diário de hora silenciosa, estão recebendo uma pulseira que é usada para evangelismo, uma pulseira em que nós temos o plano de salvação, e é só botar no pulso, alguém vai perguntar o que é isso, você tem a grande oportunidade de evangelizar, ganhando uma fita chaveiro, que também tem o plano de salvação, para porem a chave, pendurarem o que quiserem, não é? Levarem no pescoço, ou amarradinho aqui na calça. Você usa amarradinho na calça ou no pescoço? Eu usava na calça, eu também usava na calça. E todos nós estamos recebendo um cartãozinho, um marcador de livro, que é uma lembrança do culto de ordenação e consagração ao ministério pastoral. Então nós vamos orar pelos nossos adolescentes, terminando também esse culto, vou convidar o pastor Márcio Juque a orar pelos adolescentes da Igreja Batista de Vila Mariana e impetrar a bênção à Igreja Batista. Amém, amém. Esse cartãozinho e o marca-páginas, irmãos, está no banco de vocês, se vocês, onde fica o envelope de dízimo e tal, é uma lembrancinha do dia de hoje. Continue orando por nós. Eu agradeço muito a IBVM, pois em 2015 eu e a Aline chegamos aqui como congregados. Nós nos preparamos para o casamento com o pastor Darcy, também com o pastor Paulo, meu sogro. Casamos lá no Espírito Santo.
E no carnaval de 2016, nós começamos a servir com os adolescentes. E eu vejo aqui jovens ainda, né? Porque até os 40 anos a gente é jovem, né? Então o pastor Paulo falou hoje. Mas hoje são jovens, têm 19, 18 anos aí. Eu estou muito feliz que eu estou vendo vocês aqui também. Deus abençoe. E isso começou lá atrás, em 2016. Então eu sou muito grato a Deus pela igreja ter nos recebido e nos acompanhado nesse crescimento. Gostaria de orar pelos adolescentes e também por nós. Senhor, obrigado, Deus, por cada vida que está aqui, Senhor. Por cada vida de adolescentes, Pai, do Control Team, por cada jovem, por cada adulto, Senhor. Em especial pelos adolescentes, Pai, que hoje comemoramos o Dia do Adolescente Batista. Peço, Deus, que o Senhor dê sabedoria a mim e a nossa equipe, Senhor, para cuidar bem dos adolescentes, sempre direcionando-os na sua palavra, Senhor. Que eles possam, Deus, ser diferencial, ser diferente, onde eles estão, Pai, na escola, no curso, no esporte. O que eles fazem hoje, que tenha um impacto, Senhor, na vida deles. Agradeço, Deus, pelo dia de hoje. Eu oro, Deus, pela nossa semana, que o Senhor nos acompanhe, que o Senhor nos dirija. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. E pela primeira vez que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Nos abençoe, irmãos. A gente vai agora para o pós-lúdio, que faz parte do culto ainda, né, pastor? E depois nós vamos para a EBD. Se você estiver com fome, como eu estou, passa lá, come uma torta de frango, uma torta de palmito, que vai ajudar os adolescentes a ir para o acampamento. Adolescentes podem se assentar. Nos abençoe.